Gente, eu tô tão emocionada pra gravar este vídeo, porque o vídeo de hoje vai ser sobre a minha série favorita da vida, Anne with an E. Uma série que me fez rir, chorar, ficar reflexiva, ficar com raiva, me fez gritar. Meu Deus, eu amo demais Anne with an E. Então assim, se você não assistiu a esta série ainda, que você está fazendo da vida, vai lá e assiste, porque além de ser uma série excelente, ela vai te ajudar muito como repertório para sua redação do Enem, porque dá para você citar a série em várias situações. Então, se você caiu de paraquedas por aqui, eu sou a professora de português Yara Mello. Se você não me segue no Instagram, vai lá agora me seguir, porque tem consultoria gratuita lá todos os dias para te ajudar a arrasar em língua portuguesa, arrasar na sua redação. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de Anne with an E na redação. Como você pode utilizar essa série incrível para arrasar na sua redação do Enem. E, gente, a série é tão maravilhosa, tão incrível, que você pode utilizar para vários temas diferentes. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje, né? Para começar, a série ela é baseada no livro Anne de Green Gables, que foi um livro publicado em 1908. A série se passa nesse tempo também, né? E conta a história da Anne, que é uma menina que foi adotada por um casal de irmãos, né? Eram irmãos já idosos e eles queriam adotar um menino para ajudar com os afazeres, né, da casa, que eles viviam em uma espécie de fazenda, mas bem menorzinha, e eles estavam precisando de um menino para pegar pesado lá nos trabalhos, já que eles estavam ficando mais velhos. Então, eles mandaram uma carta, né, dizendo que queriam adotar, e aí, de repente, chega lá uma menina criativa, sonhadora, muito esperta, mas uma menina, né? Então, o primeiro assunto que a gente já pode mencionar de cara é a questão da adoção. Por quê? Porque os irmãos, eles idealizavam a criança que eles queriam adotar, né? Eles tinham um estereótipo pronto de como eles queriam que fosse aquele menino, né? E isso acontece até hoje no sistema de adoção do Brasil, né? Os pais, eles criam uma idealização de uma criança que eles querem e muitas vezes esse estereótipo que eles criam não tem nada a ver com as crianças que estão lá no orfanato para serem adotadas. Então essa questão é bem problemática e dá perfeitamente para ser utilizada se a sua redação falar de adoção, né? Tem tudo a ver. Inclusive, ainda nesse sentido, dá pra gente falar também sobre a questão dos orfanatos, né? Porque a Anne, ela sofreu muito no orfanato, né? Ela sofria no próprio orfanato com castigos, assim, bem severos. E ela sofria também, mais uma vez, com a questão do estereótipo, né? Porque ela chegou a ser adotada, sofreu muitos abusos pelas famílias que a adotaram, e essas famílias, de qualquer forma, acabavam fazendo o quê? Devolvendo a Anne pro orfanato, né? Então, assim, foi uma história muito sofrida nesse sentido, nesse início, né? Em relação à adoção e à vida que ela viveu, que ela teve no orfanato. Pra ser sincera, continuou sendo sofrida, assim, quando ela chegou, né, na casa da família, cheia de esperanças e expectativas, e de repente descobriu que não era ela que eles esperavam, né, que eles estavam decepcionados por tê-la ali. Mas, com o tempo, o que a gente acaba percebendo? Que o amor prevalece, né, e eles acabam formando ali uma família nada convencional. Então, se o tema da redação for família contemporânea, dá para citar Anne with an E também. Por quê? Porque qual é a formação daquela família? 2 irmãos e uma menina, né? Então, é uma família totalmente diferente e fora do que é normal, do que é convencional. E o que a gente percebe ali?
que existe amor, que um faz bem pro outro, né? Que depois que a Annie chegou, a vida deles com certeza ficou bem melhor, bem mais agradável, até porque a Annie é uma menina incrível. Em relação a Annie, também tem um outro tema bem interessante que dá pra gente abordar como tema, né? Se o tema da redação for algo nesse sentido, que é o poder da leitura. Né? Então vamos pensar, lá no orfanato, a Annie já escondia livros para que ela pudesse ler, né? Ela sempre gostou muito da leitura. E mesmo sofrendo demais naquele orfanato, em todas as situações que ela viveu, né, sendo devolvida e tal, o fato de ter contato com a leitura fez com que os livros se tornassem um refúgio para ela, né? Então, através da leitura, ela conseguia manter sempre os sonhos, né? A esperança, a leveza, né? Então, acho que essa parte também é muito interessante na série. Uma outra coisa que a gente pode observar, né, é a questão dos padrões de beleza. Então, se esse for o tema, também dá pra você citar a série. Por quê? Porque a série mostra pra gente o quanto os padrões de beleza são frágeis, né? E o quanto eles mudam, né, de um tempo pro outro. Por exemplo, a Annie, ela não se sentia bonita, pelo contrário, ela se sentia muito feia. As pessoas também achavam ela feia por ela ser ruiva, ter sardas e ser muito magra. Então, esse não era o padrão da época, mas hoje em dia talvez seja. Então, os padrões são muito frágeis, eles mudam muito com o tempo. E ainda nesse sentido de padrão de beleza, outra questão que a série aborda, que você pode citar na sua redação, é a questão do bullying. Porque pelas características físicas da Annie, ela sofria muito bullying na escola. Não só por isso, mas também por ela ser adotada. Então o tempo todo as pessoas olhavam estranho pra ela, mexiam com ela. Ela foi chamada até de cachorro, gente. Então assim, ela sofreu muito e a questão do bullying também é muito forte. Não só com ela, a gente consegue ver isso também com alguns outros personagens. Mas, apesar de tudo isso, né, por ela ser uma menina muito inteligente, ela se destacava na escola e isso fez com que ela chamasse a atenção do menino assim, mais cobiçado lá da série, que é o Gilbert. Então, essa parte também é bem interessante, porque o Gilbert é um garoto muito bacana e pensando no Gilbert, logo me lembrei de um outro tema que pode ser interessante para sua redação, né, para citar a Annie, que é a questão do racismo, porque o Gilbert tá viajando e ele conhece o Sebastian, que é um homem negro, e o Sebastian fica um pouco impressionado com a forma que o Gilbert trata ele, porque ele estava acostumado a sofrer muito preconceito, né? E quando ele conhece o Gilbert, ele percebe que o Gilbert trata ele como igual, né? E isso causa uma certa estranheza nele mesmo. E a gente vê muito a questão do racismo nessa questão, em tudo que envolve ali o personagem Sebastian. Então, se você assistir, você vai conseguir pegar várias situações, como uma situação que acontece no trem, que assim, são situações bem pesadas, muito tristes e que mexem com a gente. E infelizmente são coisas que ainda acontecem, né? Então, dá muito pra gente trazer pra atualidade e abordar isso também na redação. Uma outra coisa interessante, né? Como eu falei, a Annie, ela era muito inteligente. Mas um outro tema que pode ser interessante, que dá pra citar a série, é os tipos de inteligência, porque ela era extremamente inteligente. Ela se destacava na escola, ela lia demais, mas faltava na Annie uma inteligência emocional, porque ela não sabia lidar com certas situações, né? Ela não se sentia bonita, a autoestima dela nesse sentido era muito baixa, então apesar de ser muito inteligente para questões relacionadas aos estudos, faltava nela inteligência emocional, né? Também é uma questão bem interessante. Outro tema que dá pra gente citar em With Annie é a questão do trabalho infantil, porque essa também é uma coisa que a gente vê muito forte na série, né? Depois de terem adotado a Annie, os irmãos
acabam contratando um menino, uma criança, para trabalhar com eles lá na casa, né? Que é o Jeremy. E a gente vê que até o Matthew, que é um dos irmãos, né? Ele também começou a trabalhar muito cedo. E a gente vê o que isso causa. Por exemplo, o Jeremy, conversando com a Anne, ele acredita que educação, que estudar é um privilégio, né? Porque ele não pode, ele precisa trabalhar. Então essa questão também mexe muito com a gente e com certeza pode servir como repertório para a sua redação do Enem. Uma outra questão é a questão indígena. Em um determinado momento da série, a Anne conhece uma menina que vivia ali numa comunidade indígena e é muito interessante ver como as duas se dão bem e perceber, né, os preconceitos que haviam ali, né, entre brancos e índios e perceber que no fim das contas todo mundo é igual, né? Então a relação das duas mostra muito isso. E nessa parte da série a gente vê também várias outras questões, como imposição religiosa, imposição de costumes, né? Então é muito interessante também para ser citado na redação do Enem, caso o tema seja relacionado a isso, né? Agora, uma coisa que eu acho assim fantástica na série é a questão também do modelo da escola, né? Porque no início da série, quando a Anne vai para a escola, a gente vê uma escola tradicional, né? Digamos assim, um modelo muito rígido e a Anne não consegue se sentir parte daquilo, né? A escola com castigo, o próprio professor contribuía, né, para que o bullying acontecesse. Era uma coisa muito rígida, muito autoritária. E aí, depois, né, uma outra professora acaba indo para a escola e a gente vê como tudo aquilo muda, né? A escola passa a ser um espaço de debate, de construção de um senso crítico, e isso faz toda a diferença. E naquela época ainda tem o agravante, assim, né, de as pessoas acharem que aquilo era um absurdo, que aquilo estava errado, né? Mas, assim, é muito interessante perceber o quanto as coisas mudam quando a gente tem ali um professor disposto a fazer a diferença e a mudar as coisas, né? E aí, uma outra coisa em relação à professora, né? A professora usava calça, e naquela época as mulheres sempre usavam vestido, então era um absurdo uma coisa dessa. E, por falar nisso, mais um tema, assim, que é o que eu acho mais fantástico da série, é a questão do feminismo, porque é muito forte, é muito presente. A gente percebe isso nos pequenos detalhes desde o início, como, por exemplo, né, quando a família queria um menino, porque o menino que podia ajudar com as coisas da casa. Então a gente vê aí o papel da mulher, né, na sociedade, a divisão dos papéis, os rótulos, né? E é muito presente os desafios que as mulheres enfrentavam na época. A gente pode falar de modo especial da Anne mesmo, porque ela não era uma menina normal da época, né? Ela era uma menina muito diferente. Ela estava ali à frente, né, daquela situação, à frente do tempo dela. A Anne, ela acaba desconstruindo valores sexistas, né? Ela acaba trazendo aos poucos, né, no decorrer da série, ela vai mostrando a liberdade feminina sendo alcançada bem devagar e com muita luta, né? Não é fácil. Então a gente vê muito os desafios enfrentados pelas mulheres frente a uma sociedade extremamente patriarcal, que era a sociedade daquela época. Então, nesse sentido, a série apresenta um repertório muito rico relacionado ao feminismo, que pode e acho que até é muito interessante de ser citado caso o tema da redação seja relacionado ao feminismo também. Também há a questão LGBTQ+, né, na série. Então, se o tema da redação for relacionado a isso, a gente pode lembrar lá da tia Josephine, os preconceitos que ela
sofreu, né, por ser uma mulher lésbica. A gente pode ver o amigo da Anne lá também, que não se encaixava, que não se entendia, e depois que ele conhece ela, ele começa a se aceitar um pouco mais, né? Então, assim, é muito interessante essa parte. E também é um assunto que dá pra encaixar se o tema da redação for relacionado ao tema aí LGBTQ+, tá bom? O repertório que a série oferece é muito extenso, então dá pra usar para vários outros temas. Uma outra coisa que é muito interessante também é o lugar do passado, né? Porque a Anne sofreu muito no passado dela. É nítido, é claro. Mas tudo que ela viveu foi importante para que ela adquirisse certas experiências que foram sendo muito importantes no decorrer da série. Por exemplo, ela sabia como tratar uma doença, ela sabia como controlar um incêndio, sabe? E tudo isso ela aprendeu com as vivências sofridas que ela teve no passado. Então é legal também pensar nisso, no lugar do passado. Enfim, gente, nossa, tem muitas questões que podem ser tratadas, que podem ser citadas. Se você ainda não assistiu a série, sério, assista, porque realmente é incrível. Eu assisto Suspeita porque é a minha preferida. Eu amo, já indiquei pra várias pessoas e todo mundo que eu já indiquei e assistiu gostou. Então, assim, sim, é boa mesmo, gente, tô falando sério. Se você já assistiu a série, deixe aqui nos comentários o que você achou, se você acha que faz sentido as coisas que eu falei, né? Se você tem alguma outra ideia de algum outro tema que a gente consegue tirar da série pra citar na redação do Enem, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, se inscreve no canal, deixa seu like aí, por favor, pra me ajudar, não custa nada, seu dedo não vai cair, né, nem nada. Então, por favor, me ajuda. Se você tiver alguma outra ideia de algum outro filme, ou alguma outra série, ou algum documentário que também seja rico em repertório para redação do Enem, também comenta, porque daí eu posso trazer outros vídeos nesse perfil para vocês. Espero que tenha sido útil. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!